Show barata! Poesia que cutuca rock, que não se vende a política. Que o pai não é só um show, não é só um flow, é os dois. O espaço onde poesia sangra, o rock ainda respira. E a política, aqui o pariu, é esculpida com palavras afiadas. Eu sou Barata Ficheto, poeta, escritor, editor e mais uma caralhada de coisas. Aqui leio versos, falo de música, cutuco feridas e rio das desgraças. Porque viver é isso, misturar o sério com o sarcástico, o sublime com o escatológico. A porta aberta para amigos que trazem ainda mais barulho, risada e reflexão. É live, é papo reto, é improviso, é espetáculo e é identidade. Ao vivo sem filtro e como sempre termino como deve ser. Fui por ter sido e fui por ter ido. Fui por ter sido e fui por ter ido. Fui por ter sido e fui por ter ido. Fui por ter sido e fui por ter ido. Eu sou Barata Verso. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Show Barata. Show Barata agora né, uma abertura nova, especialmente uma abertura muito rock and roll, né? Em homenagem aqui ao meu amigo, que hoje é meu convidado aqui no Show Barata, que é o grande... Rapaz, eu não vou conseguir pronunciar teu sobrenome nunca. Mas é o Xaxá. Aí depois ele fala o nome dele completo aí, porque ele falando é diferente, né? E, então, a minha coluna é um problema sério. E é isso, né? Estamos aqui no Show Barata 05, participação especial do Xaxá do canal Rock, é Rock Mesmo 1. E ele vai contar aí, ele vai falar pra gente também, entre outras coisas, né? Como é que começou essa história do canal dele, essa ligação dele, tudo com rock, metal e tal. Eu coloquei aí na descrição do vídeo o link para o canal dele, tá? Para quem quiser depois dar uma acessada. Eu vou botar o Xaxá aqui na roda, aqui comigo, aqui na roda. Deixa eu ver, peraí. Opa, deixa eu ver. Opa, aqui. Melhorou. Deixa eu tirar esse cara daqui, para ficar mais assim. Boa noite, meu brother. Como é que você tá, velho? Boa noite, pessoal. Rock and roll, é isso aí. Tô bem demais, muito feliz de estar aqui com você, meu amigo. Né? Você que faz parte dessa trajetória do Rock é Rock Mesmo 1, né? Muita história para contar. Né? E, assim, vou simplificar. Meu estilo de vida é rock and roll, certo? Eu vivo, respiro, e é o que dá sentido. Né? Algo que começou, de certa forma, como um hobby e que se tornou, né, com o passar dos anos, um estilo de vida. Puta, legal, cara. Você estava me lembrando agora, em off, né, do início dessa nossa amizade, né? Eu acredito que sim. Até porque o Xaxá também faz parte do grupo, um grupo muito seleto de pessoas chamado Amigos do Barata, no WhatsApp. Ele que se considerar meu amigo quiser entrar, basta falar comigo, mas tem que ser meu amigo. Senão não vale. Mas, cara, deixa só, antes da gente bater papo sobre rock and roll, porque é aquela coisa, né? Vamos dizer, a cereja do bolo sempre é
né, no Show Barata, a minha leitura de poesia, que é aquele meu ritual de pegar o livro lá. Eu normalmente, você tem acompanhado aí né, os papos que a gente faz, que eu faço aqui, eu sempre peço para as pessoas, indica o número de página, né? Um número aleatório de uma página, que é lógico, se de repente tem poema meu lá que tem 5 páginas, não vai dar para ler aqui, né? Entendeu? Como aconteceu, né, Xaxá? Eu dá o número de páginas, eu falei, cara, isso aqui não dá. É logo o primeiro, que é 1958, ele tem 5 páginas, que conta toda a minha vida em poesia. Então, mas assim, lógico que... Agora, com relação ao conteúdo, dane-se. Aliás, aviso, isso aqui não é para criança, nem para adolescente, nem para gente sem cérebro. Tá? O esquema é adulto. Né? A situação, porque o YouTube me enche o saco. Cara, se eu vou. As minhas poesias tem palavrão, tem putaria, tem tudo isso aí. E se eu vou fazer isso aí, eu não faço nada, né? A minha poesia é family friendly. Tá certo? Então, beleza. O pedido de número de página vai caber. O Xaxá, mais pra frente, ele vai me dizer um número, eu vou fazer lá no final aqui do nosso papo. Eu vou. Opa, tem alguém no chat. Vamos ver quem. Boa noite, Vini Blues. Vini Blues. Meu, o Vini já se adiantou, mas tudo bem. Vini, 12 é aquele número lá que eu acabei de comentar, que é lá da primeira do livro, cara, e essa é gigantesca. Fala um número mais alto, cara. O livro tem 870 páginas. Acho que até 850 vai. Então, assim, eu queria, antes da gente começar a bater um papo aqui, Xaxá, eu até mudei. Aliás, eu aviso, né, cara? Eu mudei, eu estava fazendo às 8h30 da noite. Olha o que acontece, 8h30 da noite é o horário de rush. Todo mundo está fazendo live, 8h, 8h30. Como eu também quero prestigiar as lives dos outros canais, dos amigos e tal, eu falei, cara, eu vou fazer mais cedo. Até porque em São Paulo existia um projeto, um lance muito legal, que era em teatros da prefeitura, que era o Projeto 6h30, que tipo o centro de São Paulo... Tá, Vini, o Vini falou 36 aqui, deixa eu anotar esse número aqui, né? Mas depois. Cara, lidava justamente com essa coisa de que as pessoas trabalham no centro de São Paulo, para que as pessoas que ficavam presas no centro de São Paulo, horário de rush e tal, criaram umas apresentações musicais às 6h30 da tarde em teatro da prefeitura de graça, para segurar o povo lá, para não estrumbar. Então eu fiquei com esse número na cabeça, 6h30. Então vai ser 6h30 agora toda terça-feira. E a lanchonete do Barata na sexta, eu, Eduardo Schlosser, né? Com... Grande Schlosser, figura. Então, por falar no Schlosser, cara, eu preciso falar que a gente está aí, praticamente na última semana da campanha Zé Gatão, o Retorno do Guerreiro. Uma campanha no Apoia-se. Felizmente, eu acredito que a gente vai cumprir, mas depende aí dos amigos aí, né? E, gente, vou falar uma coisa agora. Cara, se você não puder pagar lá o apoio de 195 ou de 245, que é para colecionador prêmio, tem pacote de, olha, a gente aprecia, paga um café para a gente, que é R$10, ou de 30, que a pessoa recebe lá os PDFs do livro e tal. O nome de todo mundo, independente se você deu R$10, vai constar no livro como agradecimento, ok? Inclusive, o Xaxá já deu para a gente. E o mais importante, você me desculpa te interromper, o mais importante é apoiar a iniciativa. O carinho de quem faz a doação, né, faz o apoio de 10, de 200 e tal, é o mesmo, certo? A intenção é que é o mais importante, e é lógico, com toda certeza vai dar tudo certo, né? Essa última semana vai conseguir chegar ao objetivo, né? E, cara, eu vou te falar, infelizmente, às vezes, o dinheiro é uma ferramenta muito importante, mas que muitas das vezes nos deixa na mão, né, para poder produzir, fazer as coisas que a gente quer fazer. Mas é que tá, né? Eu agradeço imensamente, aliás, Xaxá foi a segunda pessoa que apoiou. O primeiro foi o Fábio Galupo, que, Fábio
O Fábio Galuppo, ele não só ele fez ele fez um apoio, que é o Colecionador Zé Gatão, que é o pacote de R$ 195, como ele fez um outro de 245, que é Colecionador Premium. E um deles, ele disse, olha, eu vou dar para o Cássio Witt, que é do brother, parceiro pra caramba, lá do canal Milhas e Milhas, que a gente já teve lá um monte de vezes, enfim. E o Cássio é um cara que batalha pra caramba, o canal dele é mais voltado a quadrinhos e tal, mas, cara, assim, é top. E, então, o Galuppo foi o primeiro, e você, inclusive, o Xaxá demorou um pouco, porque, tava com um bug que ele não conseguia logar no Apoia-se. Aí eu entrei em contato. Tava bugado. Mas mesmo assim. Tava bugado, eu lembro disso. E a prova que eu tenho, que você tentou várias vezes, porque, na verdade, você estava lá, mas não estava vendo que estava. Tanto que, assim, apareceu quatro geração de coisa para pagar. Entendeu? Só que, assim, ok, apareceu, não foi confirmado porque você não sabia que tinha confirmado. Mas, enfim, eu sei que tem muita gente aí que pode, né? Eu sei de pessoas como você, como o Leandro Rodrigo Mônica, meu sobrinho, que também fez um apoio simbólico. Eu agradeço muito, porque, como eu falei em outras lives, isso não é segredo para ninguém. A primeira meta que a gente colocou lá, de R$ 4.900, é estritamente, cara, para pagar conta, para mandar imprimir livro, fazer as recompensas. Quer dizer, nem eu, nem o Duarte Louça vamos ganhar R$ 1. Entende o tamanho da coisa? O tamanho da fé das crianças? Por quê? Porque eu acredito no trabalho dele. Eu acredito no trabalho dele e ele acreditou no meu como editor da Barata Verso, a menor editora da Terra. Então, quem puder, cara, não precisa ser o pacote de 195, de 245, ou até mais. Teve gente que, porque não apoia, se vai lá, eu quero dar um apoio aqui de 10, então de 10 até 29 você põe qualquer valor, e assim vale para os outros. Teve gente que não só apoiou com 245, como passou R$ 300. Pessoa, porra, a gente agradece pra caramba. Agora, cara, não dá. Eu sei que tem muita gente que pode, e, porra, nem pra pegar R$ 10, tirar do bolso e falar, cara, vou dar uma forcinha aqui pra esses filhos de uma quenga aqui. Eu tenho que falar isso, cara. Ô, Xaxá, antes que eu me irrite mais com esse povo, que eu não mando. Olha, cara, eu disse pra você que eu iria ler um texto, porque eu estou indignado, mas eu não vou ler o texto, não, que eu falei que ia ler, que é um texto longo, tá? Eu não vou cortar o barato, mas eu só quero deixar registrado uma coisa. O que está fazendo com a Academia Brasileira de Letras? Primeiro foi Gilberto Gil, depois foi Fernanda Montenegro, agora Miriam Leitão. O que esse povo contribuiu para a literatura? Vai a merda! Quer dizer, tem que ser da política, tomar café com rosquinha na casa do fulano, brincar que é pobre, dizer que pobre é ser legal. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. O que estão fazendo. Eu estou indignado, porque eu não estou falando de política, eu não estou falando da ideologia dessas pessoas, mas não é só coincidência. Não é só coincidência, né? Eu gosto de você, não é ator, mano. Não é ator, eu gosto de você, não. Puta, olha, ainda, cara, um que eu não concordo também com a ideologia dele, e é aqui da cidade que eu moro, que é o Inácio Lóia Brandão, mas esse, pelo menos, cara, é um cara que tem uma carreira jornalística e como escritor desde a década de 70. Eu não concordo com a posição política dele, mas, cara, o cara é um puta escritor. Eu tenho muito livro dele aqui. Sabe? Então, esse é merecido porque o cara é escritor. Agora, cara, Fernanda Montenegro publicou o quê? A autobiografia dela, que pelo jeito nem foi ela que escreveu, né? O Gilberto Gil, porque o Gilberto Gil, ele escreve letra de música. Cara, é uma bosta. Letra de música não é um veículo, não é literatura. Do mesmo jeito, olha, para não dizer que eu estou implicando com o Gilberto Gil, eu sou rock mesmo, né, Xaxá? Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esses dois calhamaços aqui são letras. Ô, cara, aqui. Já que você mostrou isso aí, só te interromper um minutinho. Vem aqui.
O sensacional. Tá invertido para mim. Tá? Não, Não, outra coisa. Mas Não, eu sou assim mesmo. Aí, ó. a câmera que tá. Tá o Keith Richard. Keith Richard. Keith Richard. Esse é o eterno Munra. Cara, então assim, para não dizer, eu peguei isso aí para dizer o quê? Para não dizer, cara, que eu tô implicando com o Gilberto Gil, eu sou, cara, adoro Bob Dylan. Acompanho o Bob Dylan desde que eu me conheço por gente. E quando o Bob Dylan foi indicado para Nobel de Literatura, eu fui contra. Não porque... Tudo bem, cara. Esses livros demonstram que o cara é um puta poeta também. Só que, cara, não é o meio dele a literatura. Cara, existe um monte de pessoas no mundo que mereceriam um troféu, um Nobel. Tanto que ele próprio cagou, né? Ele nem foi receber lá, mandou a Pat Smith, que acho que foi no lugar dele. Acabou. Então, assim, para ficar registrado, puta lixo do caralho, que merda. Machado de Assis, cara, é aquela história que dizia minha avó. Tá se revirando no túmulo. O que fizeram com aquilo? Essa da Miriam Leitão, então, cara, Miriam Leitão já, essa, a Miriam porcona, mas tudo bem, deixa pra lá, vamos para agora. Então, assim, eu não vou ler aquele texto lá, não, porque é muito longo e vai encher o saco e tá tudo certo. Cara, vamos trocar uma ideia sobre o quê? Rock and roll. Beleza. É o seguinte, vamos lá. Já chegou na hora de eu falar um pouco aí de como aconteceu tudo isso? Conte tudo. Mas quando vamos lá, vamos começar aí. Um brinde. Show Barata. Certo? Aqui o combustível do Rock a Rock mesmo é cachaça. Meu espaço. Seguinte, bom, vamos lá. Vamos pegar do princípio, eu vou ser prático e rápido, certo? Bom, eu trabalhava em uma empresa, eu não tenho como contar essa história sem falar do meu amigo Ricardo Pereira da Silva, que era o meu patrão, né? E eu comecei indo para a rádio, eu saía do trabalho e ia para a rádio, certo? Fazer as propagandas ao vivo, né? Com essa voz horrível, tal, chegava lá, tal, e temos na promoção desta semana. E o que aconteceu? A Rádio Objetiva 1 FM, né? Meu amigo Júlio Bueno, assim, ele sabia, né, pela minha maneira de vestir, comportamento e tal, coleções que eu já tive, tal, eu sempre fui roqueiro, vamos dizer assim, sempre fui rocker, né? E ele achava que eu tinha uma desenvoltura diferenciada. Eu acho minha voz horrível, eu acho que... Sabe, eu não tenho a mesma opinião que ele, não. Então, ele tinha a ideia de fazer um projeto, né, que é o Expresso do Rock, que é um programa de rádio que já tem 8 anos, eu tenho o prazer de participar dele aí, né, durante esse tempo todo, né? Vou simplificar, somos 5 apresentadores, cada um tem um quadro, tal, e vamos para a segunda parte. Através do Expresso do Rock, um dia, meu amigo Luiz Carlos Tiqueto, né, falou com o Júlio, né, não tem alguém aí do Expresso para fazer um quadro aqui no meu programa, né, como é que é o nome mesmo? Circos, né? Para circos, no rock and roll. Aí o que acontece? Aí eu fui fazer um quadro do circos, certo? Aí eu comecei, fiz algumas vezes, tal. O meu quadro era um quadro de stoner rock, né, que é um movimento que na época era novo, agora já é uma coisa muito bem desenvolvida, né, com diversas bandas aí, influentes, né, tal, e eu ajudei, acredito ter ajudado, né, a impulsionar isso aí na época, certo? E aí surgiu o convite para fazer um programa da parte do meu amigo Vladimir, né, muita gente chama de Mir, eu sempre chamei de Vlad, né, e aí o meu amigo Barata fez um logo para mim, e o meu programa chamava Rock a Rock mesmo. E tinha lá os seus quadros, né? Clássicos do rock, Stoner Time, Hora do Blues, tal. Era um programa de 2 horas, eu fazia ele sozinho, no peito e na raça, certo? A edição dele era feita pelo próprio Vladimir, da AS Brasil. Muito obrigado, Vlad. Período lindo, brother, da minha vida. E, beleza. Eu tive algumas situações da minha vida, né? E se eu sou muito franco, e quem não deve, não teme, certo? Não tem nada que esconder de ninguém, nem nada do gênero. Vamos lá. Eu fui parar em um hospital psiquiátrico, para não falar manicômio judiciário.
certo? E ali as coisas começaram a mudar, né? Eu continuei fazendo Expresso no Rock, como faço até hoje, sabe? O Júlio é um cara que me deu uma mão e nunca soltou, vamos dizer assim, certo? Tenho uma consideração muito grande com ele, né? E a vida nos traz pessoas pelo caminho, né? Pessoas, experiências, situações, certo? Então, assim, tem duas pessoas que são muito importantes do Rock é Rock mesmo, né? Uma delas é o Ricardo Rossi de Sá, jornalista, tal, que foi um cara que chegou, sabe, que a um primeiro momento, os primeiros vídeos, né? A gente fazia num local improvisado, com uma mesa, sabe? Uma loucura. E fazia vídeos longos, né? Os primeiros vídeos do canal são de no mínimo 10 minutos, certo? E o que acontece? Nessa fritada aí, meu grande irmão, Roberto Cardoso da Silva, o grande Betão, né? Vulgarmente conhecido, agora peguei pesado, como Beto Sabugo, certo? Que também é rocker, certo? Ele trouxe a vida a essa estrutura que existe hoje. E com a experiência dos primeiros vídeos, a gente começou a selecionar o que tinha uma abrangência maior. Então, o que acontece? Você, rápido, nós começamos com esses vídeos. Esses vídeos, eles tinham, os vídeos maiores, os longos, eles tinham um esqueleto. Então, vamos lá, como é que era? A gente falava da onde que veio o nome da banda, quais eram suas principais influências, tinha um bait, né? O que eu falava durante o tempo todo, que era uma curiosidade excepcional, alguma coisa diferenciada da banda, certo? Então, começamos desse jeito. Depois, com a experiência de trabalhar na mídia digital, né, nós descobrimos os shirts. Aí, tudo mudou um pouco. Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo prático, real, né? Eu passei a fazer shirts, a um primeiro momento, diários. Vou dar um exemplo perfeito. Hoje é dia 19 de agosto. Então, hoje é aniversário do Ian Gillan, vocalista do Deep Purple, está fazendo 82 anos. Então, eu fazia um shirt, né, de, no máximo, 50 segundos, falando sobre isso, usando uma edição com fotografias e tal, né? Tudo com muito carinho, né, e muito simples, né? E outro exemplo, né? Nessa mesma data, só que no ano de 1989, o Raul Seixas e o Marcelo Nova lançaram o Panela do Diabo, sensacional, o último disco da vida aí do Raulzito, um trabalho que eu pessoalmente gosto muito, né? Minha música predileta é Banquete de Lixo. Bom, continuando. Então, assim, isso tudo foi incorporando a essa ideia. E os shirts são maiores do que os vídeos mais longos, né? Assim, tem um número muito maior de shirts, certo? Eles têm uma resposta rápida, a pessoa é uma coisa que se visualiza com velocidade. Hoje a vida é muito corrida, as pessoas não têm nem para assistir um vídeo, igual eu fiz, né, do grande Keith Moon, uma figura singular, baterista do The Who, sabe? Uma coisa, como é que eu poderia dizer, fora do normal, né, como músico e como ser humano, né, talento, e completamente pirado, para simplificar. Eu fiz um vídeo dele que tinha 30 minutos, né? Então, eu passei a pegar curiosidades, encaixar com as datas, tal, certo? E agregar figurinos, tal. Isso aí, grande responsabilidade do Betão, Beto Sabugo é o camarada desse cenário, tal, é o cara que, certo? É o fleumático, entendeu? Afinal de contas, também tem que ser mais centrado, né? Eu sou muito pirado para isso. Continuando, aí o que acontece? Então, aí eu comecei a usar um figurino mais apropriado. Eu sempre me vesti dessa forma também, né? Cheio de acessórios, tal, faz parte da minha história, tatuagens e tal. E esse gosto, né? Porque desde 12, 13 anos de idade eu comecei a comprar vinil e tal, certo? E sempre foi o meu estilo mesmo de vida e minha preferência musical, sempre com a mente aberta também, sempre escutei de tudo e tal, mas tenho as minhas preferências que eu ouço na minha casa, né? Então, o que acontece? Aí eu, seguindo essa linha dos shirts, agora não estou conseguindo fazer diariamente, igual fazia antes, mas espero, assim, com muita força que eu consiga novamente, porque você cria um diário de acontecimentos, tá? O objetivo nosso não é financeiro, tá? Assim, nós temos como
mais importante no Rock é Rock mesmo, que continua usando aí a logo do meu amigo Barata, né? Que foi ele que criou. Nosso objetivo é imortalizar essas datas, esses acontecimentos, por mais simples que seja a nossa linguagem, sabe? Por mais cru que seja tudo aqui, porque a gente não tem nenhum objetivo de sofisticação, de nada assim, não, sabe? Aqui é no peito e na raça e com muito amor, né? Então, a alma, eu diria assim, do Rock é Rock mesmo, ela é movida, né, a rock mesmo, sabe? Não tem, por isso que é rock mesmo, porque não tem muito o que dizer sobre, né? Então a gente pega muita coisa que é importante, fatos que são importantes, que se der tempo eu vou falar de um aí legal, para quem gosta aí das bandas novas e tal, talvez não saiba, mas está devendo aí um agradecimento a algumas figuras aí, e aquela coisa, a males que vem pro bem. Mas, bom, deixa eu terminar aí essa parte, certo? Então, nós passamos a fazer esses shirts, eu não tenho conseguido fazer todos os dias, são diversas coisas, sabe? Questões pessoais, trabalho, né? Porque eu sou operário, inclusive é mão cheia de calo, tá? Então, assim, a minha realidade é essa, né? Todo mundo precisa de ter pão na mesa, né? Certo? E nós seguimos aí e fomos agregando diversas coisas. Esse quadro aqui mesmo do Guns N' Roses, isso aqui foi um presente de aniversário do Betão sensacional, certo? Que está aí até hoje, né? Nós já estamos aqui com o material, compramos aí o material para substituir e tal, para mudar um pouco a cara, certo? Agora eu vou pegar um microfone de lapela, nós compramos LED, vários outros Rolling Stones e tal, está aqui embaixo, certo? Eu já até tirei da embalagem, deixei aqui para acelerar esse processo, certo? Da retirada desse, de colocar os outros, né? De usar o microfone de lapela sem fio para que o som fique melhor, né? Porque é um estúdio que não tem um isolamento acústico apropriado, né? Aqui o negócio é porque eu falo alto mesmo, é uma coisa natural, visceral minha, né? Eu tenho essa coisa, sempre fui desembolado para falar, não acredito que eu tenha nenhum dom de oratória, não, é uma coisa natural, visceral mesmo, certo? Então, a gente seguiu, né, agregando várias coisas, tem inclusive aqui a nossa mascote predileta, a Creuza, né? E é uma garrafa que a gente põe cachaça, né? Como eu já falei, que é o nosso combustível aqui, sabe? Nós gostamos de comer carne, sabe? Beber cachaça e ouvir rock and roll, tá? Vivemos uma vida simples, né? Eu saio muito pouco de casa, tá? Dessas oportunidades de sair, tive a oportunidade, né, de estar no Monster Rock esse ano, foi fantástico, sensacional. O show do Judas Priest foi uma coisa assim, de outro mundo, sabe? Eu fiz até, tem 2 vídeos, na verdade, no canal falando. Não, peraí, eu fiz 2 programas do Expresso do Rock falando e tal, porque tem coisas que me surpreendeu. Tipo Stratovarius, que é uma banda que eu mal conhecia. Me surpreenderam pela qualidade sonora, pela simpatia dos músicos, o vocalista, toda música ele falava, não da música, de que álbum era e o ano que o álbum foi lançado, sabe? O carinho, diversas coisas, cara, diversas coisas, foi uma coisa fora do normal. É o que eu falo, você vai num evento, não estou aqui para criticar ninguém, não me entenda errado, nunca tive esse objetivo, mas você vai num evento de certo estilo musical aí, é briga, é casal discutindo, quebra-pau. Eu já vi músico interromper o show e falar, cara, desse jeito nós vamos embora. Tal, certo? No Monster Rock, eu não sei nem te falar com certeza quantas pessoas tinham. Você não via nada jogado no chão, você não via nenhuma confusão, nenhum casal discutindo, certo? De vez em quando passava uma turma de amigos com um cabeludo desmaiado, mas isso faz parte da juventude, né, cara? É inevitável, certo? Então, eu tenho muito orgulho, prazer, me sinto muito bem de fazer parte dessa tribo. E me sinto com esse canal assim, não só com esse canal, com os programas que eu fiz, com o que eu faço até hoje, né, o Atitude Rock and Roll, que é o meu quadro no Expresso do Rock, que é onde eu, assim, a minha pegada é mais stoner rock, certo? Um pouco de psicodelia, bandas que o pessoal não conhece tanto, tal. Até botei essa camiseta aqui, ó, Neurônios a Zero, que é Espírito Santo Hardcore, né? E que é uma banda, lógico, capixaba, né? Com um hardcore, assim, cru, furioso, sabe? Cantado em português, né? Sensacional, eu consegui
saber se eles ainda estão em atividade. Essa camiseta aqui, não faço nem ideia da idade que ela tem, né? Então eu carrego comigo isso aí e pretendo, através desse trabalho, deixar isso como legado, né? Porque a internet é imortal, né, cara? A única coisa, ela só vai acabar o dia que a humanidade acabar, e talvez não, né? Talvez a humanidade acabe e ela não. Enfim. Né? Deixa eu dar uma parte aqui, cara. Eu queria destacar o seguinte: quem está dando boa noite aqui, cara, é a Zezé Pedrosa. E a Zezé Pedrosa, cara, ela foi apresentada pelo o Leandro Cruz, da rede SGN, lá de São Gonçalo, Niterói, no Rio, que tem um canal de venda de quadrinhos e literatura fantástico. E a Zezé, ela é uma sobrevivente do incêndio do Circo Americano no Rio, e ela escreveu 2 livros falando sobre isso. E a Zezé vai estar conversando com a gente na próxima sexta-feira, na Lanchonete do Barata. Eu preciso destacar também, o Vini comentou que está gostando da história, tá? E muito obrigado aqui, presente ilustre, né, que é o Leandro Luiz de Delmanto, grande editor, né, da Devir, da Panini, e que foi o editor original, né, lá em 2011, 2015, dos álbuns do Zé Gatão, o Memento Mori e o Zé Gatão daqui para a Eternidade. Cara, eu quero pegar esse gancho, cara, essa pausa. Eu quero dizer o seguinte: eu preciso dizer o seguinte, como eu falei, dia 22, na Lanchonete do Barata, vai ser cadê? Zezé Pedrosa, né? Uma pessoa muito simpática, eu tenho conversado com ela pelo WhatsApp, ela é uma senhora, ela tem 75 anos, se eu não me engano, uma senhora muito de bem com a vida, com tudo que ela passou, né? Uma pessoa muito alegre e tal. Eu acho que vai ser muito legal, peço que vocês acompanhem aí a Lanchonete na sexta-feira, né? A gente tem apresentado muita gente de quadrinhos e tal, e eu acho que a Zezé vai ser a primeira mulher. Não era. Na verdade, teve uma participação da Letícia Martins, que é a namorada ou esposa, não sei exatamente a situação, do Yuri Fuloni, que, aliás, né, falando de rock and roll, de música de qualidade, o Yuri Fuloni tem um trabalho fantástico. Quem não conhece, procura aí Yuri Fuloni. Ele fez 2 trabalhos que eu acho fantásticos, que é o Fernão Dias Paz, que é quase uma ópera rock contando a história do Fernão Dias, né? Legal. É uma obra fantástica. E ano passado ele lançou o Descobridores, que é um épico contando a história das grandes navegações, o descobrimento do Brasil. Cara, é uma aula de história que o cara dá em rock and roll. E ele é um puta músico. Então, assim... Opa! Deixa eu falar aqui do meu amiguinho, o grande Márcio Chaves. O grande. Amanhã. Então, eu ia chegar ali, Márcio. Você chegou bem na hora que eu estava aqui chamando né? Amanhã a gente vai estar no canal do Márcio Chaves, no canal Cultura Pop, eu e o Eduardo Chilossa, divulgando, falando sobre a campanha. Já que, como eu falei, estamos entrando aí na reta final da campanha do Apoia-se. Fechou? Amanhã a gente vai estar lá falando sobre Zé Gatão, Memento Mori, contando história. E o Márcio é uma figura muito simpática, é atualmente um grande amigo nosso, um grande parceiro, também tem dado muita força para a gente aí na divulgação do trabalho, né? E amanhã estarei com vocês, não, né, Márcio? Nós vamos estar com você, nós vamos estar na sua casa, no Cultura Pop. A Zezé diz que está ouvindo, né? Bom, então, continuando do que eu estava falando, amanhã a gente vai estar no canal no Cultura Pop, do Márcio Chaves. Na sexta-feira tem o Lanchonete do Barato com a Zezé Pedrosa. No dia 28, dia 28 do 8, agora 28,
aquela semana que vem, é o último dia da campanha no Apoia-se. É o tudo ou nada. Nós vamos fazer uma vigília. Nós vamos fazer uma lanchonete numa quinta-feira, que não é o dia usual, e vão estar presente o Leandro Luiz de Delmanto, que, né, deu uma boa noite para a gente aqui agora há pouco. Vai estar o Leandro Luiz de Delmanto, vai estar o Jorge Capelli e o Elvis Calhau, que são os autores dos novos prefácios, porque as obras são, como a gente já falou, não custa repetir aqui de novo, são as obras originais apenas. O original era 16 por 23, o tamanho dos livros. Essa edição é 21 por 29,7, ou seja, A4, capa dura. A única coisa que vai mudar em termos de conteúdo é que os prefácios são atualizados, feitos pelo Jorge Capelli, Capelli com 2 P's e com 2 L's. Por favor, 2 P's e 2 L's. Né? Não é fraco, não. O cara gosta de letra dobrada. E tudo tá em casa, meu amigo. Tá em casa. Você é meu. Não, o meu também, né? Tiqueto com 2 C's também, mas o dele é 2 P's e 2 L's. Ele gastou tudo quanto a letra dobrada. Bom, e a gente vai estar lá e a gente vai fazer lá uma contagem regressiva. Nós vamos entrar na live com a lanchonete às 8 horas e vamos ficar até meia-noite em ponto, que é a hora que termina a campanha. Porque a campanha, avisando, quem tiver a fim de participar da campanha, gente, até dia 28, não tem, porque o Apoia-se não deixa a gente postergar. Você startou a campanha, deu um deadline, uma data final, aquilo, não tem como dizer, vamos esticar mais um dia. Não tem como. Tá? E detalhe, não vai estar à venda, não vão estar à venda esses livros depois. Porque se tiver à venda, vai ser alguém que participou da campanha. Isso não vai acontecer, porque quem participa da campanha, de uma campanha dessa, é porque gosta do artista, gosta do personagem, gosta do trabalho dele. Ninguém vai se desfazer disso. E se alguém se desfazer disso, vai querer uma puta grana. Então, é a oportunidade. Cara, e o valor, velho, vou te contar, são 2 livros, tamanho A4, capa dura, com recompensa, tipo pôster, marca-página, mais um monte de coisa que a gente tá bolando aí, né? Por 195 pila, camarada, você tem essa grana aí e tá gastando lá no puteiro lá da Dona Zefa, faz favor, hein, mano? Reconsidera, mano. Tá certo? Então, assim, dia 28. Depois, cara, a gente vai ter... na lanchonete, dia 12 de setembro, a Liz Franco. Liz Franco é tua conterrânea aí em Minas, viu, Xaxá? Só que eu não lembro que cidade que ela mora, mas ela mora no interior de Minas. E a Liz Franco é uma menina que eu adoro ela. Ela foi ela foi o coração, vamos dizer assim, emocional da ópera rock Madame X, que eu lancei junto com... que eu escrevi e foi musicado e dirigido musicalmente pelo Amir Cantuzio, e a Liz, ela compôs algumas melodias, ela canta maravilhosamente bem. E ela é uma poeta de mão cheia. Vou ter de fazer um vídeo. Oi? Vou ter de fazer um vídeo sobre ela. Cara, procura, cara. Eu ainda tem, porque na semana passada ela participou, não, na lanchonete ela participou e eu comentei. Eu conheci a Liz fazendo cover de Rush. Olha a responsa, né? Fazendo cover de Rush. Caralho, essa menina... E aí a gente fez amizade, trocamos poesia, ela se apaixonou pelo meu trabalho, eu pelo dela. Eu convidei ela, cara, e ela fez um trabalho, assim, fenomenal. Ela interpreta a protagonista, que é a Madame X. Né? E ela tinha dado uma sumida, agora ela apareceu de novo, então dia 12 a gente vai estar na lanchonete conversando com ela. E uma coisa que eu preciso falar também, uma outra coisa que eu tenho, dia 5 de setembro, eu vou receber o VG Toledo, que é um escritor de São Paulo, cara, que lançou uns livros aí, que é uma série, os Archons, que é uma série meio medieval, um trabalho muito fantástico. E ele vai estar dia 5 na lanchonete do Barata para conversar comigo com o Eduardo Schlosser. E eu vou estar em São Paulo, estarei indo a São Paulo
especialmente para no dia 16 participar do meu primeiro podcast ao vivo, pessoalmente, a convite do Vegetoleiro, a quem, né? E vai ser muito legal. Então, esses são os recados. Deixa eu só aparecer uma pessoa aqui que eu não sei se é do conhecimento do Xaxá. Depois eu quero que você vai ter que me explicar como é que se pronuncia o teu sobrenome de verdade. Toca do Aventureiro. Deve ser Brother seu. Eu vou falar um pouquinho disso. Né? Isso é fácil. Beleza, então assim, cara, agora falo. Não, eu não sei, cara, deixa eu ver. A gente tá com 40 minutos. Eu preciso. O Vini tem. Ele ouviu o Madame X, né? O Genesi que mandou. Na verdade, eu mandei uma cópia pro. Genesi tá aí? Grande Genesi. Não, o Genesi, estou sentindo falta, que ele não apareceu. Mas o Madame X, eu mandei uma cópia para o Vini, mas infelizmente estava lacrado, eu não vi, não rolava, ele não conseguiu ouvir. Aí o Genesi tinha duas, porque mandou uma para ele e é disso que ele está falando. Fechou? Eu tenho o Vini pediu, e aqui quem manda é o espectador, mais ou menos, né? Mas os amigos mandam aqui, né? Não esquecendo que eu tenho a página 36 do livro para ler, né? E aí você vai falar um pouco mais. Cara, eu queria que você falasse, o Xaxá. Primeiro, você vai explicar para mim como é que é a história, como é que pronuncia teu nome. Não que eu vá aprender, mas eu quero ouvir da tua boca como é que é. Primeiro. Agora. Agora. E aí, é o seguinte, eu só quero que você emenda. Porque, cara, Não, vou te falar agora. Ó, o meu sobrenome escreve-se Papastamatio. Pronuncia-se Papastamatio. Certo? É o seguinte: mamãe é uma mineirinha do interior, né? Família tradicional, no melhor sentido, né? Não é nada assim, burguês, mas assim, valores tradicionais e tal, né? Extremamente conservadora e tal, já passou dos 80, né? E ela é uma família de professores, né? E ela conheceu um imigrante grego que, por acaso, é meu pai, né? Então, o meu nome é o nome do meu avô materno, o nome do meu pai e o sobrenome. Então, porque isso é uma tradição grega. Então, você é um fulano, com o pai ciclano, da família X. Então, o meu nome é Alexandre, que é o nome do meu avô, Emanuel Papastamatio, certo? Papastamatio. Cara, você imagina isso na escola, né? É interessante demais. Eu tive 1000 apelidos por causa disso aí, né? Inclusive, o apelido de Xaxá vem por causa de uma confusão de escola também, de um quadro humorístico, tinha um cara que era Nelson Tata Alexandre, certo? Que se apresentou algumas vezes lá, na época que o Faustão era da hora, sabe? Não lembro nem que emissora, eu sei que era à noite, era um bagulho todo zoado, ia Garotos Podres, Rato Porão, aquele pessoal lá do Surfista Calhorda, não surfa nada, tinha uma cena punk que ele apresentava, gostando ou não, mas ele abria esse espaço, né? Então, veio daí o Xaxá. E eu fiquei puto, sabe? Aí ficou, cara, para todo sempre. Então é o Xaxá do rock and roll. Xaxá, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou ler aqui, eu vou atender o pedido do Vini, tá? E aí depois a gente vai falar um negócio que a gente precisa falar, de uma pessoa que a gente precisa falar. Eu acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? Claro, com certeza. O mestre. Para nossa tristeza, nos deixou recentemente. Então, eu vou pegar o livro aqui, vou fazer aquele ritualzinho ali, pegar o livro, e vou ler a página 36 aqui para o Vini. E, na sequência, a gente vai falar sobre o mestre. O mestre. Na verdade, para as pessoas mais jovens entenderem por que hoje, graças a tudo que aconteceu, eu diria que o metal extremo e o nu metal, né, as formas alternativas de heavy metal,
estão aí no cenário e atingiram aí um post de cultura popular até. Né? Se não tivesse acontecido isso, nada, não, as coisas seriam diferentes. Deixa eu agora trocar de lugar com você na tela aqui, porque eu acho que eu fiquei aquela hora na tela pequena. Página 36, né, Vini? Vamos lá. Vamos E preparem seus corações, que a leitura do Barata é massa. Às vezes não, cara. Às vezes tem umas. É uma raridade, mas tem às vezes umas coisas mais. Ixi. Aquela que você leu para mim, cara, sensacional, da freira, tá, sabe? Orgasmástico. Vocês estão com paciência? Porque esse aqui tem 3 páginas, pode ser? Ué. Manda bem, irmão. Então vamos lá. 3 páginas. Eu falei, eu escrevo, gente. Para quem ainda não. Para quem ainda não conhece meu trabalho, e talvez nunca venha a conhecer, primeiro aqui, ó. Tá aqui, ó. A minha. Eu sou pouco. Deixa eu ver. Opa, aqui não, aqui. Né? 876 páginas. Aqui está condensada a minha existência poética. Tá? Eu tenho coisas muito longas e raramente eu tenho coisa, vamos dizer, que possa ser mostrado para quem não tem ou menos de 40 anos ou menos de 4 neurônios, mais de 4 neurônios, né? Porque não é só a idade física, né? Mas e esse é um deles, né? E eu vou ler, já que vocês estão com paciência. Deixa eu ver, nós estamos 19, 17, tem que acabar antes das 8, tá? A propósito, o título é Ela, a Morte. Parte 1. Ela, a Morte, aparece. A morte apareceu a mim ontem à noite em meu banheiro. Eu pelado, sentado, cagando, pensando em ter dinheiro. A parede branca, meu cinema exibindo uma buceta. E eu ali, sentado e pelado, ensaiando punheta. Antes de nada, preciso esclarecer ao leitor menos atento que ela não tinha foices, sequer usava um manto grudento, e que seu rosto não era de um esqueleto e nem tinha patas. Uma mulher, não uma daquelas criaturas caçadas nas matas. Não era alta, entretanto, tinha pouco mais de 1,5 m e mantinha sempre uma de suas mãos apoiada sobre o seio. Sobre o corpo, nem magro, nem gordo, um quase sensual traje. Sensual, mas nada que difame sua moral, nada que a ultraje. Ela, a morte, mostrou a mim o seu rosto, faces rosadas, lábios pintados com gosto, olhos tingidos de cintilantes sombras negras, parecendo deusa ou daquelas putas gregas. Seus olhos eram de puro mel e os seios redondos e enormes, que pareciam saídos daqueles sonhos eróticos quando dormes. Tinha braços curtos, ombros estreitos, cabelos lisos, macios e louros. Certamente, caso não fosse ela a morte, seria a rainha dos mouros. Também pude notar sua bunda, redonda feito planeta deserto, que deseja ser explorado por qualquer astronauta mais esperto. E podia perceber, debaixo do traje, a marca escura de pelos pubianos, que poderia enlouquecer a padres, ateus e até monges claretianos. 2. Ela, a morte, conversa. O que desejas de mim? Perguntei, sabendo a resposta de antemão. Não desejas tanto a mim? Escutei dela, retirando do seio sua mão. Sim, respondi, imaginando que minha resposta iria gerar polêmica. Sou a morte, poeta. Não sou apenas uma ótima teoria acadêmica. És real, eu sei. Nunca a imaginei uma mulher tão linda, balbuciei. Mas eu não sou linda. Lindas são as palavras que lhe pronunciei.
E ela parecia decidida a ter a mim. Eu o fiz me desejar, ela falou. Agora estou aqui, sou sua. E depois disso, apenas se calou. Serias capaz de matar alguém? Perguntei sorrateiro a ela. Sou... Desculpa. Sou a morte, meu querido amado, não apenas uma cadela. Serias capaz de me desejar do jeito tal que eu sempre a desejei? Sim, mas acontece que sou virgem, nenhum homem ainda beijei. Virgem? Perguntei a ela, a morte em tom de piada sem graça. Virgem, pois não quero a minha verdade, não desejo a desgraça. Verdade, sinônimo de desgraça, agora está sendo comigo sarcástica. Vaidade, meu querido, falo de verdade, de vaidade, que gera a guerra e a suástica. Estás louca, querida morte? Por que falas de coisas tão diferentes agora? Estou louca? Não. Apenas loucos são aqueles que têm a mim por senhora. E por que não a teriam, quando a outra parece não ter sentido e nem glória? É, mas a glória está a glória está em terminar o que se começa. Essa é a moral da história. Mas deixemos de prosa. Estás aqui para me carregar ao céu ou ao inferno? Nem a um, nem ao outro. Pois que sabes que não há bem Deus, nem há o eterno. Por que então, ó amada sem piedade, apareces a mim, inteira e quase nua, para que saibas que sou, entre outras, tantas outras putas, aquela que será só sua. 3. Ela, a morte, goza. Uau! Uau! Nesse momento, sem pestanejar, rápida quanto ela mesma apenas poderia ser, ela, a morte, agarra e começa a chupar meu pinto, que não demora a crescer. Arranco seu traje cristalino e enfio meus dedos no clitóris da sua vagina melada. Em poucos momentos, ela, a morte, está em minha frente, totalmente pelada. Ela, a morte, começa a gemer. Minhas mãos percorrem sua bunda lisa e macia. Feito uma cobra, ela se debate, se mexe tanto que quase me derruba da bacia. Abarco seus peitos com minha boca sedenta, chupo seus bicos duros de desejo. E não poderia deixar de enfiar um dedo em seu cu. Jamais perderia esse ensejo. Parece querer mais e mais, e feito uma cadela, ela, a morte, chega mesmo a latir. Com lábios quentes, feito o inferno, chupa meu pinto, que parece irá ao meio partir. Beijo seu rosto, mordo sua nuca, abraço seu quadril, parecemos duas serpentes. Não resistindo a tanto tesão, aperto sua bunda e nas costas lhe cravo os dentes. Então, ela, a morte, deixa de chupar e solta um berro que parece uma explosão. Sangue escorre de suas costas, mas ela grita, não de dor, grita apenas de tesão. Apanhando e chupando meu pau com tanta força que parece o querer decepar. Suas mãos percorrem todo o meu corpo e ela, a morte, não para de me chupar. Olhar as palavras, por favor. Sensacional, irmão. Não podemos mais aguentar e eu retiro sua cabeça a contragosto do meu pinto. Seguro ela, a morte, pelos braços. Quanto mais a desejo, mais desejo eu sinto. Abro suas pernas e a coloco sentada em meu colo, ajeitando sua melada gruta. E o gozo chega, e ao chegar, nos carrega a ambos ao gozo real da eternidade. Deadline 4. Ela, a morte, morre.
Quando acordo, tenho sobre mim aquela mulher inerte e pálida. Parece morta ela, a morte, e procuro um sinal, respiração cálida. Mas não há mais vida, e estou certo agora que a morte, ela é quem está morta. E não há nada o que eu possa fazer a não ser sair do banheiro e trancar a porta. Esse texto é de 11 de 2006. Sensacional, irmão. É isso aí. Aqui, tá de parabéns, cara. Sabe assim, você vai agora, dentro da minha simplicidade, sabe? Você é uma mistura insana de Bukowski com Baudelaire, com Jean Genet e humor do Machado de Assis, certo? Né? Tem toda uma brasilidade, uma coisa única e uma coisa tiqueta. Bacana. Posso fazer só uma observação? Que outro dia obrigado, cara, obrigado. E eu sei que porque você é um cara muito honesto, sincero nas suas palavras, então eu sei que você não está. Cara, assim, algumas pessoas já falaram, cara, o Bukowski, cara, não, cara. Não, o Bukowski era um péssimo poeta, né? Mas eu sei que a associação é mais pelos contos do Bukowski. Exatamente. Concordo, número, gênero e grau. Ele não faz poesia, ele faz conto. Os contos do Bukowski são muito bons. Mas a poesia dele eu acho uma bosta. Mas, enfim. O paralelo que eu faço é da capacidade de expressar de uma maneira que todo mundo entende a sua maneira, né, de expressar a ideia e tal. É uma coisa que parece que você tem uma facilidade tão grande quanto ele. O que você colocou, eu entendi, eu só fiz essa ressalva contra o que eu vejo no Bukowski, mas eu entendi o que você falou. Você está falando do espírito da coisa. Fechou? Perfeito. Tá? E dentro disso, eu já falei isso em outras lives, mas eu gosto de repetir isso. Você citou algumas pessoas, alguns poetas, enfim, que eu admiro pra caramba. Embora, com exceção de Baudelaire, que você citou, o Jean Genet fui bem depois. O Baudelaire me influenciou mesmo. As Flores do Mal, cara. Quando eu li As Flores do Mal, eu tinha 16 anos, e aquilo, puta que eu pariu, eu falei, cara, que merda é isso aqui? Que merda, no bom sentido, né? Que porra que esse cara tá falando? Le Fleur de Mar. E, cara, eu tenho, com muito orgulho, uma edição. Eu vou achar aqui que ela tá fácil. Olha aqui, ó. Isso aqui, não sei se dá... Não, porque na capa não tem escrito nada. É uma edição das Flores do Mal, que está toda amarelada já, que é exatamente do mesmo ano em que eu nasci. Essa edição é de 1958. Legal, cara. Flores do Mal. Cara, esse o que eu digo que é o meu maior tesouro literário que eu tenho aqui na minha pequena biblioteca aqui. Agora, voltando para o esquema do rock and roll, eu vou te dar uma puxada. Eu vou só fazer um comentário, né, a respeito de rock, mas lembra-se que a gente puxou aí o papo da gente falar do grande mestre, príncipe das trevas. Exatamente, The Prince of Darkness. Muitas pessoas perguntam para mim, pô, cara, quem te influenciou? Foi Augusto dos Anjos, foi Baudelaire, foi Jean Genet, para falar dos que você citou, né? Bukowski. Eu digo, não, cara. Quem me instigou a ler, a escrever poesia, foi Lou Reed. Como assim? Lou Reed não é poeta, as letras dele... Mas Lou Reed, que isso, cara? Lou Reed é poesia rock and roll, pô. Não era o teor das letras dele. Velvet Underground. Falava. Lou Reed nunca foi um grande letrista, nem um grande músico. Mas ele tinha... Se eu tiver aqui um dia, cara, qual é a figura que você define como espírito do rock and roll? Lou Reed. Porque com 16 anos eu era um mini Lou Reed andando na boca do lixo de São Paulo.
Eu botava, só que é lógico, né? Ele usava Ray-Ban, eu comprava lá aquele. Tá. E eu andava na boca do lixo de São Paulo, procurava lá, comprava uma jaqueta de plástico preta, porque eu andava, eu vivia a boca do lixo, que era o Wild Side. Eu falei, cara, esse cara tá falando a mesma coisa que eu. Então, assim, ele foi. Tanto que durante muito tempo mesmo, eu não me imaginava aquilo que eu estava escrevendo, que aquilo fosse poesia. Eu imaginava que aquilo fosse letra de rock. Certo? Bacana. Então, assim, cara, vamos falar do. Já estamos aí com uma hora de live, tá, mas o papo tá bom. Mas vamos lá, até a gente chega aqui. Cara, a grande perda, né, cara? A gente teve duas emoções agora, né? O mês passado, que foi, primeiro, aquele glorioso, cara, aquilo tem que entrar para a história da cultura mundial, né? O show em Birmingham, com toda aquela força vital, aquela força demoníaca, talvez, ou aquela força dionísica, aquela força que veio das trevas ou que veio, não importa, não veio de dentro dele. Cara, você percebia, eu vou fazer o meu comentário só assim, inicial, e você vai... Cara, foi emocionante você perceber que ele subiu ali, na verdade, aquele trono era uma cadeira de rodas decorada, muito bem feita, mas, cara, em todo momento, tanto na apresentação dele, solo, com a banda dele, tanto, principalmente no Sabá, que ele, de vez em quando, ele tentava herculeamente se levantar. Genesi acabou de chegar. Apareceu aqui. Boa noite, Genesi. Então, Eduardo Chilô, você também está aqui. Deixa eu botar aqui na tela aqui. Para, né, poxa, agradecer os amigos. Boa noite, meu amigo, meu parceiro Eduardo Chilô. E boa noite, grande barato Alexandre. Cheguei atrasado, mas já atento ao bate-papo roquístico. Valeu, irmão. Já falei de você aqui antes. A gente percebia, cara, a força que ele fazia, às vezes, para tentar se levantar. Tentou diversas vezes. Eu assistia. Aquilo foi o que mais emocionou. E depois, cara, eu vi vídeos tipo que não foi transmitido naquela transmissão. Ele com o Geezer lá e tal. E, cara, não deu o que deu. Nós assistimos aqui, certo? É lógico, tem a diferença de fuso horário e tal, mas nós assistimos aqui, cara. Foi, sim, emocionante. Que coisa... Ninguém imaginava que depois ele viria fazer a sua passagem. Foi a glória. Eu acho assim, ele foi o cara mais digno. Todos os nossos ídolos, eu gosto de usar ídolos, porque eu não tenho ídolos, mas eu tenho pessoas que eu admiro muito pra caramba, e ele é um deles. Essas pessoas... Se você me permite um pequeno à parte, não, só é muito difícil. Só uma frase para eu concluir. De todos os Lou Reed, Bowie, todos esses nossos ídolos, o Bowie teve uma despedida honrosa, mas a gente não vai falar dele agora. Né? O Ozzy foi exatamente como ele queria. Ele fez a despedida e falou, agora eu posso ir, estou de boa, tchau, fui. É só isso. Irmão, seguinte, então, vamos lá, vou começar assim, vou tentar ser o mais branco possível. Cara, é muito difícil você definir alguém. Eu tenho diversos referenciais de diversos estilos, certo? Vou citar só assim rapidamente, tipo Iggy Pop, sabe? Fantástica, Wendy O. Williams com The Plasmatics, né? Já no universo punk, certo? Lemmy Kilmister, apesar de todas as esquisitices, né? Tal. Bom, mas vamos lá, certo? O que eu queria chegar aqui é porque, sei lá, eu espero que isso chegue algum dia aí através da internet, algum garotão aí que está ouvindo hoje Limp Bizkit e tal, essas coisas, né, essas bandas aí de nu metal ou então de metal extremo. É o seguinte, essa história começou no ano de 1996, no grande, né, um dos maiores festivais de música alternativa
que é o Lollapalooza, certo? Pontuando que eu não estou aqui para falar mal do Lollapalooza nem nada do gênero, certo? Admiro e tal, tá? Mas vamos lá, vamos aos fatos. Em 1996, a Sharon é empresária do Ozzy, né? Era empresária do Ozzy, né? A esposa dele. Ela foi, né? Entrou em contato com o Lollapalooza e o Lollapalooza recusou o mestre, The Prince of Darkness, Ozzy Osbourne, tá? E assim, ela não brigou, ela ficou na dela, tal, certo? Chegou em casa, falou com o Ozzy, né? E, assim, cara, foi uma coisa muito fantástica o que aconteceu. Em vez de brigar, retrair, desistir, certo? Eles já tinham dinheiro suficiente, por isso que eu falo que dinheiro não é tudo, né, cara? Certo? Tem algo mais forte, algo maior por trás disso tudo, certo? Eles criaram um festival de rock alternativo também, chamado Ozzfest, tá? O Ozzfest, desde a sua primeira edição, foi assim um palco, certo? Um palco para diversas vertentes aí do rock alternativo, né? De onde surgiram as principais bandas aí de nu metal, de metal extremo, tá? Então vamos lá. O Ozzfest, ele revolucionou os festivais, certo? Ele foi o grito de liberdade do heavy metal, tá? Através do Ozzfest surgiram bandas como o Limp Bizkit, tá? O Linkin Park, o Slipknot, o System of a Down, Disturbed, Papa Roach, várias bandas que alcançaram o sucesso e que, se não tivessem essa oportunidade, nunca subiriam um palco grande e talvez não ficassem nunca conhecidos. O próprio Slipknot já admitiu isso aí em diversas entrevistas, né? E, cara, ele não foi um Ozzfest, não foi só um festival de rock, não, tá? Ele foi o grito do oprimido, tá? Ele foi assim, como é que eu posso dizer? Foi o amparo dos excluídos do universo do metal, né? E assim, até o ano de 2025, eu não vou lembrar valores exatos, mas milhões de dólares e também, né, o surgimento de bandas que fariam outros festivais como o Wacken, o Slipfest, tal, eles são todos filhos do Ozzfest, certo? Então, assim, eles foram responsáveis, né, com essa desavença aí, para trazer o heavy metal, né, e suas vertentes que surgiram depois, né, para a cena cultural pop que a gente vive hoje. Então, tem muito garotão aí, certo? Eu não estou aqui, não critico ninguém nem nada, cara, saca? Eu sou uma alma livre, eu acho que todo mundo faz o que quer, sabe? Do jeito que quiser, isso para mim não importa, cara, sabe? Eu não tenho, para mim isso não tem significado, entendeu? Então, assim, acho sensacional, né? Mas para que eles saibam, em algum momento, que não foi só o lançamento do álbum Black Sabbath, no dia 13 de fevereiro de 1970, que fez com que o heavy metal nascesse, não, né? Foi toda uma série de fatores que manteve o heavy metal e os seus filhos, né? As suas vertentes, né? Com a influência do heavy metal, vivas, que estão vivas hoje aí, com diversas bandas sensacionais, né? Que eu faço questão de tocar na rádio, eu sempre procuro falar no Rock mesmo, né? Que eu acho muito importante. Eu tenho algumas coisas, eu faço especiais, por exemplo, bandas femininas, bandas com tal influência, banda da Moldávia, né? Igual é o Infected Rain, com uma cantora que canta muito bem e canta cultural também, mistura os dois tipos de canto, né? Que é a Lena Leia, Scissor Hands, sabe? Então, assim, eu acho que o Ozzfest é um legado fora do normal. É lógico que, na minha humilde opinião, o Back to the Beginning entrou para a história do heavy metal, de todo o amante do rock, certo? Foi uma coisa única, né, com todos esses detalhes que você já citou, saca? Presenças, assim, sensacionais, né? E com toda certeza, né, o nosso querido Ozzy Osbourne fez a sua passagem com a missão cumprida e do jeito que ele queria, sem sombra de dúvida. Então, se essas bandas estão aí hoje, devem sim um pouco ao grande Ozzy Osbourne e a sua esposa Sharon Osbourne, né, que idealizaram esse festival, que tiveram também suas falhas, controvérsias e tal,
mas isso você vai ver lá no Rock é Rock mesmo, né? Que eu também falo sobre curiosidades, tal como eu falei, né, no diário que eu faço lá, que na verdade não é um diário, né? Mas eu sempre pego datas e acontecimentos daquela época, né? Eu considero muito difícil, por exemplo, você definir, não, mas esse é o melhor álbum. Não é melhor em que sentido? Vendeu mais, é o mais popular, é o que tem as maiores mudanças, as maiores influências pós-lançamento. Então, tudo cabe muita análise, certo? A gente faz as coisas aqui com muito carinho, tá? Nada disso teria sido possível aí, sabe? Eu tenho de deixar um grande abraço a essas pessoas, né? Igual eu já falei, o Ricardo Rossi de Sal, Kiko, certo? O Beto, né? O Beto Samuga, né? Pô, praticamente nós somos o Rock é Rock mesmo né? Nós temos um grande amigo aqui que a gente divide o apartamento, né? O grande Edgar. Cara, o Edgar é motorista de caminhão, velho. Cara, ele é o juízo da casa, sabe? Ele é o chefe dessa família de mal-nascidos, certo? E, cara, bom demais estar aqui, bom demais poder falar sobre uma coisa que é o meu estilo de vida, certo? Eu sou uma pessoa simples, cara. Eu sou isso mesmo, sabe? Sou essa bobagem aqui mesmo, pronto, certo? E, por incrível que pareça, muito feliz. Porque várias coisas na vida têm seu peso, sua medida, sua significância e tal, mas o objetivo de todo mundo, no fundo, é ser feliz. Cara, estou esperando a segunda edição, viu? Então, assim. Para a gente poder falar, trazer informações, debater. Cara, falar de rock and roll, a gente tem muito. Então, assim, a gente vai fazer de novo. Eu achei muito legal a sua participação aqui comigo, porra, porque é muito melhor, né, cara? Eu já tinha tentado fazer esse show barata várias vezes e tal, com outros nomes, outras coisas. Mas, cara, é muito chato ficar olhando para a tela aqui, olhando para minha cara. Eu tô olhando puta coisa chata do caralho eu falar sozinho. Porque, embora as pessoas estejam no chat e tal, mas, cara, eu tenho que reportar aqui ao meu querido parceiro Eduardo Schlosser, né, que é uma conversa informal, aí ele me ligou, a gente conversando, o que era legal, o que não era, pô, boteco não rola, porque só tá bebum falando de futebol e papapá. Não, cara, pô, lanchonete, e aí eu falei, cara, você me deu uma ideia. E aí nasceu a lanchonete do Barata, que felizmente está indo muito bem. Muito bem. A gente tem problema técnico, problema de tudo quanto é jeito. O Vini está dando boa noite, viu, dona Bel? Dona Bel, minha secretária, também conhecida como dona da pensão, dona de tudo aqui, entendeu? Tudo dela, inclusive eu sou dela, né? Fazer o quê? Mas ela está sempre aí dando o alôzinho dela, obrigado. Ela está lá no quarto. Bom, enfim. Então, cara, essa ideia quando você sugeriu aí a semana passada, né? Cara, posso participar? Eu falei, cara, vai ser legal, porque a gente vai tratar aqui de um assunto, né? Que é a tua, não só a sua, como a minha paixão, né? Eu acho que rock and roll, eu detesto o Itali, cara. Rock é uma linguagem universal, irmão. Linguagem universal, atinge todo mundo. Certo? Lá no Expresso do Rock, eu já mandei música que me pediram, sargento da Polícia Militar, você entendeu? Médico do hospital, saca? Então, assim, isso tudo me deixa muito feliz, cara, porque eu olho assim e falo, cara, eu sou uma pessoa tão diferente dessas pessoas, né? E cara, esse é o assunto que nos une. Entendeu? Eu acho que a música, de uma certa forma. Porque, cara, vamos falar a verdade, desde quando o ser humano começou a bater uma pedra na outra, ele criou um ritmo, cara. Ele criou essa coisa. O som é vibracional, irmão. Eu vou. Aí, a gente está chegando no final desse papo aqui. Depois a gente combina quando é que a gente vai, porque você tem problema de horário, de trampo e tal. Mas a gente vai. Mas eu quero colocar. Deixa eu ver se eu consigo, sem maiores problemas, colocar aqui uma música, se a internet aqui
me deixar, se o aplicativo me deixar, e, vamos lá, peraí, espera um pouquinho só um minuto, por favor, por gentileza, aguarde um minuto que eu tenho que achar que eu perdi a pasta onde eu tinha. Eu vou colocar aqui uma coisa que eu tenho muito orgulho, já que é rock mesmo, né, Xaxá? Rock é rock mesmo, fechou? Então eu vou colocar aqui, para quem ainda não conhece, uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter participado da minha vida, que cara, seguramente uns 12, 13 anos, eu conheci o Dimitri Brandi de Abreu. Um dia ele ouvi esse vídeo, ele sabe o sentimento que eu tenho pelo trabalho dele e tudo. Infelizmente, essa guerra ideológica aí afastou a gente um pouco, só um pouco. Ele não está. E a gente se encontrou num evento que eu estava participando, e aí viu, reuniu, meu, bababá, conversando. Aí, não, antes da gente se encontrar num evento, eu conhecia pelo Facebook, tal, o Eliton Tomasi de Sorocaba, que é um produtor. O cara foi o editor da Valhalla, a revista Valhalla, né? E o Wellington, a revista acabou e tal, ele estava empresariando algumas bandas e tal. E eu tinha um programa na minha, então, rádio KFK Web Radio, a rádio que toca ideias. E o Wellington, eu comecei a fazer umas entrevistas na época por Skype. Certo? E aí de Snyder? Hã? De Snyder do Twisted Sister? Não, nada de Snyder. Ah, não, eu ouvi mal. Não, eu não entendi. Não. Atropela, acontece. Tá, atropela. Coisas da internet. Mas ele falou para mim, por que você não conversa com o cara da Psychotic Eyes? E o cara, Psychotic Eyes, que porra é isso? O cara é death metal, death metal, velho. Eu não sou muito chegado em death metal, esse negócio muito zoeiro. Mas tá bom, vamos conversar com o cara. Nunca tinha conversado com ele. Eu fazia um programa que tinha 1 hora e pouco, que eu gravava pelo Skype e depois editava. E eu comecei a conversar com o Dimitri e a gente conversou durante 3 horas, sem parar. Foi assim, tipo afinidade instantânea. E a gente fala, bom, depois disso ele começou a tomar contato com o meu trabalho e tal, até um dia que eu escrevi uma poesia e eu não tinha nome. E aí eu batizei como Psychotic Eyes, ou seja, Olhos Psicóticos. É um péssimo título. Ele mesmo acha que o nome da banda é uma bosta. Mas ele entrou na banda, já estava assim. Mas porque o sentido da poesia era esse, Olhos Psicóticos. E que ele falou, cara, eu tenho que musicar isso. Eu, cara, tá bom. Eu já tinha a Sangue de Barata, eu já tinha feito acho que 2 óperas rock com a Mir, não, a Madame X veio bem depois. E aí eu falei, tá bom, cara, faça o que tu quer. E aí, cara, eu na época eu organizava uns eventos em São Paulo chamado Rock in Poetry. Rock, RIP, né? Cara, tinha revista, Gatos de Alface e tal. E eu fui organizar um evento para o lançamento. Eu tinha feito um CD físico mesmo, com as bandas que eu tinha contato. E aí, chamei eles e tal, falei, cara, vamos lá, né? A gente vai fazer um evento lá na Galeria Olido, em São Paulo, do lado da Galeria do Rock e tal. Para participar, ele falou, cara, mas a banda, tipo, o baterista saiu, e papapá. A gente tá, eu e o baixista, a gente tá fazendo um duo de violão. Aliás, a gente vai fazer. Aí eu brinquei com ele, falei, cara, faz o seguinte, né? Você faz lá um show de black metal acústico. A gente deu risada, eu falei, não, cara. Aí ele falou, camarada, você acabou de me dar a puta ideia. Eu falei, eu acho que sim.
ele falou, cara, mas nunca ninguém fez death metal, não, death metal acústico. Eu falei, então vocês vão ser o primeiro. E, cara, aí ele falou, bom, mas agora para esse evento aqui, aí a gente ficou conversando sobre isso, e aí ele falou, só que para o evento, cara, eu não consigo, a gente não consegue fazer, a gente já tem ali a base e tal. E aí o que a gente fez? Tem esse vídeo no YouTube, né? O que eles fizeram? Na apresentação, eles fizeram ali uma base, ele e o Douglas Gattuso, que é os dois no violão, e eu declamando. Tipo, demorou mais, acho que 2 anos, foi só em 2018, mais de 2 anos, para eles finalmente lançarem isso. Cara, eu falei, vocês inventaram uma coisa única no mundo. Saiu até matéria na Europa. A primeira gravação de death metal acústico. Então você imagina lá um death metal com vocal gutural feito com 2 violões, e é isso que vocês vão ouvir aqui agora. Deixa eu ver se entrou. O olhar tem medo do meu desgosto. Olhos, olhos. Dentro do olhar busco abrir. Apenas ausência, a busca tal fim. E até meus olhos que fogem do insano sabem que dentro existe algo desumano. A meus olhos. Procuro meus olhos no espelho, encontro sem brilho, encharcados, vermelhos. Meus olhos encontro nunca em meu rosto. O olhar tem medo do meu desgosto. Dentro do olhar busco a bem, apenas ausência, a busca não fim. E até meus olhos que fogem do insano sabem que tem. Procuro meus olhos no espelho, se encontro sem brilho, encharcados, vermelhos. Meus olhos encontro nunca em meu rosto. O olhar tem medo do meu desgosto. Olhos, olhos. Dentro do olhar busco abrir. Apenas ausência, a busca não fim. E até meus olhos que fogem do insano sabem que dentro existe algo desumano. A meus olhos. Procuro meus olhos no espelho, encontro sem brilho, encharcados, vermelhos. Meus olhos encontro nunca em meu rosto. O olhar tem medo do meu desgosto. Bem, apenas ausência, a busca não fim. E até meus olhos que fogem do insano sabem que dentro existe algo desumano. Onde anda seu antigo esplendor? Exibindo brilho em seu esplendor. Agora os enxergo opacos, solitários e embaçados. O olhar dos loucos, dos poetas e dos desgraçados.
desgraçados. A olhos meus. Tremo perante olhares do terror, mas em meus olhos encontro apenas horror. Entendo somente eles que me enxergam. Apenas meus olhos psicóticos a me renegam. Esplendor, exibindo o brilho das flores em todo o seu esplendor. Coros enxergo opacos, solitários e embaçados. O olhar dos loucos, dos poetas e dos desgraçados. A olhos meus, a olhos teus. Olhos vermelhos, olhos meus, a olhos meus, a olhos meus, olhos vermelhos, olhos psicóticos a me renegam. A olhos meus, a olhos teus, olhos vermelhos, olhos psicóticos não mais enxergam. Eu só quero fazer um negócio mais pirado, cara. Eu só quero Cara, fazer uma das coisas mais diferentes que eu já escutei. Cara, Ficou ótimo. não, quando eu ouvi que ele me mandou a primeira gravação disso, eu falei, caralho, bicho, arrepiei até os pelos do saco. Arrepiei o pelo da perna, que eu não tenho mais, que já caiu, porque velho cai pelo, cai tudo. Mas, cara, assim, me arrepiar, cada vez que eu escuto, eu tava ouvindo agora isso de novo, que fazia, acho que uns 2 anos que eu escuto, porque de vez em quando eu escuto, mas agora devia ter uns 2 anos que eu não escutava. E eu lembrei, falei, cara, a gente vai falar, eu vou, né, conversar com o Xaxá e tal, a gente vai falar de rock and roll, de metal, eu duvido que ele conheça isso. Porque, infelizmente, cara, não é só pela minha letra. O verso final, olhos vermelhos, olhos psicóticos, não mais enxergam. O Dmitry foi além, porque uma coisa que eu sempre, quando as pessoas me, pô, cara, eu quero musicar tal poema tua, as 3 óperas rock que eu fiz com a Miriam, eu sempre falei o seguinte, cara, você pode fazer o que você quiser, mas não muda uma palavra do que eu escrevi. Porque você não sabe o que eu estou querendo dizer. Ah, mas a desculpa de que não cabe, se vira e faz caber. Porque o Suno diz pra gente, essa abertura que eu fiz aí, é tudo com o Suno, e encaixa tudo. Então, assim, não vem dizer pra mim, português é ruim pra fazer heavy metal. Não é não, caralho, cara, você é burro. Porque o amigo construiu 3 óperas rock em cima de tudo aquilo que eu falei para ele. Amir, aqui é assim, assim, assado. E o Dmitry, eu não falei nada para ele. A única coisa que eu falei, velho, eu não quero que mude nada do que eu escrevi. Nenhuma palavra no verso, que cada coisa que eu construo está ali. Mas quando ele colocou esse último verso, não mais enxergam, ou seja, já era. E ele falou, cara, eu coloquei isso aí, se você achar que não tá bom, eu tiro. Eu falei, não, cara, você arrematou
perfeitamente. E, cara, é uma coisa... Eles demoraram 3 anos para montar esse trabalho. Não, e o interessante é que mesmo acústico, ele tem peso. Tem, peso. mas é esse. Quando a gente... Cara, quando ele falou, velho, a gente fez e tal, eu falei, velho, você fez aquele negócio lá, meu? O Def... Cara, e assim, ele tem o peso, você entende. Cara, são 2 violões ali. Cara, e você fala, cara, isso tá pesado pra caralho. Isso tá um metal. Não é só pelo vocal gutural. Cara, eu fico, cara, isso aqui não, isso é pesado. Não, cara, isso é uma balada. Não, isso é uma balada, mas é uma balada pesada, é mais pesado, mas é uma balada. Cara, você fala, cara, eles conseguiram. Cara, eu assim, olha, eu fiz 3 óperas rock com a Mir, né? Tem Sangue de Barata, tem um outro músico lá de São Paulo que me pediu umas letras e tal. Mas, cara, de tudo. Olha, a Vitória, a ópera rock em 2010, é o meu grande orgulho, claro. Madame X, que eu citei, que foi da menina lá, que a menina participou, a Liz Franco. Mas, cara, eu considero como a minha, como dizer, em termos de rock, unindo rock em poetry, a única tatuagem que eu tenho está aqui, rock in poetry. E a minha deusa que se foi na virada do ano, Lizzie Borden, está aqui presa na minha pele. E a única tatuagem que eu tenho é admitir colocar a Lizzie e rock in poetry. Então, assim, o meu maior orgulho dentro disso é essa música. Porque é uma coisa, infelizmente, como a gente está num país de vira-lata, em que, enfim, fosse isso feito por uma banda inglesa, dinamarquesa, sueca, americana, puta que pariu, isso tinha explodido para o mundo, porque ninguém nunca tinha feito isso. Eu não estou falando da minha letra, não. Mas até a minha letra, porque quando ele me falou, eu falei, cara, mas você não vai traduzir isso aí, porque traduzir vai ficar uma bosta. Né? Porque eu uso rima, você não vai usar rima, vai ficar uma bosta, vai forçar. Não, cara, eu vou fazer em português. E tem um detalhe, Xaxá, e para quem está ouvindo que não sabe, essa banda, eu tenho os discos anteriores dele, era o death metal tradicional, uma banda brasileira cantando em inglês. Com letras muito boas, porque o Dimitri é um cara muito inteligente, é um cara muito... E assim, foi a primeira vez que eles gravaram em português. Primeira vez que gravaram em português foi essa música. Exatamente. E a maior pena, cara, ele, por falta de condições, de apoio, tudo, isso nunca existiu como um CD físico. Isso tá... Esse vídeo aí que eu coloquei, ele está no meu canal, existem outras versões que a própria banda colocou no YouTube, mas nunca foi feito. E eles fizeram dentro desse mesmo esquema de death metal acústico, outras 3 versões de músicas antigas deles, o que eles fizeram nessa mesma roupagem, com death metal, com 2 violões e vocal. Então, assim, uma das coisas que eu tenho mais orgulho, como rocker, como rock, metal, rock, metal, tudo a mesma bosta, cara. É lógico. Vamos fechar? Vamos fechar, irmão. Então vamos fechar o show. Fecha. Fecha. Pode falar. Ó, obrigado quem nos acompanhou aí, valeu demais, sabe? Prazer muito grande, sabe? Assim, dá uma passada lá no Rock mesmo, não se sinta obrigado a nada. Assista, opine, nós somos abertos a qualquer tipo de opinião, eu nunca paguei nada, já tomei, ninguém já, sabe, sei lá, como é que fala mesmo, hater, tá tudo lá, cara. Para mim tudo isso é importante, todas as opiniões são importantes, tudo é válido, tá? E, cara,
coisas que às vezes são inusitadas, igual essa música que a gente ouviu, pode ter um final muito bom, igual tá sensacional, certo? Talvez ele não seja comercial, mas que ficou sensacional, ficou. Então é isso aí, galera. Muito obrigado, meu amigo Barata, certo? E, cara, vamos lá, sabe? O rock é muito mais do que um estilo musical. Ele é um estilo de vida, é uma postura, é uma atitude, né? Rock and roll. É isso aí, brother. Obrigado, Xaxá. Obrigado. Cara, a gente vai amar de fazer outras participações aqui. Foi muito legal para fazer esse papo contigo aqui. Né? A gente vai conversar mais para frente aí, de acordo com a tua disponibilidade de tempo. Cara, mas foi muito legal. Não, vou declamar uma poesia tua ainda. Sabe? Pode acontecer. Então, vai lá. Então, fala o número aí. De 20 a 800, vai. Não, aqui. Se for gigante, eu não vou ler, não. Já tá na cabeça. 22. 22? Gosta de número baixinho, hein? Vocês gostam de número baixinho. Tá, essa aqui é curtinha. Para encerrar a noite, né? É uma poesia bem simples de 2006. O medo de ser e de não ter. O que eu trago à tona é bem mais que um pedido de socorro. Algo bem maior que destroços que sobraram de um naufrágio. O que trago à tona é o sentimento inútil de mato ou morro. Fútil sentimento de dor anulada, com eleitos sem sufrágio. O que trago à tona é algo enorme quanto a uma dor de dente. Algo bem maior que uma simples e inexplicada cólica de rim. O que trago é bem mais doloroso que um parto de criança doente. Inútil gozo em que o prazer não tem início, meio e nem fim. O que trago à tona é algo bem mais intenso que desejo imundo, mais quente e profundo do que 1000 orgasmos e 1000 concubinas, tão mortal e forte e poderoso que qualquer guerra desse mundo, perigoso quanto qualquer segredo seu contado pelas esquinas. O que trago à tona é seu medo de ser e o medo de não ter, que aniquila seu desejo e traz à tona sua maior fraqueza. Sem medo de ser e de não ter ninguém poderia lhe deter. Seria um mar de alegria e não apenas um poço de tristeza. Esse não tem putaria, esse não tem nada. Mas legal. E é isso aí. Então, é isso. Como eu sempre digo, e é meu mote, desde o giroscópio, eu fui por ter sido e fui por ter ido. Valeu, Xaxá. Rock and roll, valeu.